Olá, muito boa tarde, eu sou o pastor Tiago e este é o programa Aconselhamento Bíblico, o seu programa semanal, às quintas, 14h30, trazendo temas relevantes para a nossa vida, para o nosso coração, para abordagem na área de aconselhamento bíblico, sempre preservando a suficiência das Escrituras. Lembrando aquilo que o Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E você que está aí também pode participar conosco aqui, você sabe disso. Toda semana eu lembro você que você pode mandar no chat, pode mandar suas perguntas, as suas considerações sobre o tema que nós falamos aqui no dia. E hoje eu tenho aqui comigo uma convidada muito especial, Larissa Ferraro, e nós vamos falar do tema Mulheres e Sexo. Larissa, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa, a IPP TV, ao programa Aconselhamento Bíblico. Muito obrigada pelo convite, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, e presencial, ainda mais especial. Eu tive muitas vezes aqui com vocês online e é muito legal a gente poder fazer esse programa assim ao vivo e presencial. Acho que foi depois de 2 anos atrás o primeiro, né, ao vivo presencial, na verdade. Foi, né? E depois foi tudo online, e você de lá, de Fortaleza, a gente daqui fazendo os programas. Que bom, fico muito feliz. E a Larissa, ela escreveu um livro, Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades que Libertam. Eu já li esse livro 3 vezes. Eu li uma vez para conhecer, segunda vez porque a gente sempre está aconselhando pessoas, a gente entrega para a pessoa ler, né? E a terceira vez do espanhol. Sim. Então, é um livro, apesar de ter o nome aqui Mulheres, homens também devem ler esse livro como questão de informação. E esse livro tem sido uma bênção, não só para as mulheres, mas de forma geral também para os conselheiros, porque eu como conselheiro, né, um homem, quando vou aconselhar uma irmã, eu já falo, olha, eu vou dar para você aqui uma leitura, você vai bater um papo com a Larissa Ferraro. Mas como? Aqui, ó, o livro dela. Então isso é muito importante, uma grande ferramenta. A gente vai falar hoje um pouco sobre esse livro. A gente não vai falar tudo, né, Larissa? O pessoal poder comprar, ler o livro também, né? E entender todo o aspecto aqui, né, do que ela traz de conhecimento, né, nessa área de sexo e mulheres também, verdades, né, mentiras e verdades. E você vai poder nos acompanhar aqui, então, falando a respeito desse tema. Larissa, é desafiador falar desse tema ainda, um pouco de tabu, eu acho, né? Sim. Como você sente isso? Sim, com certeza, mas é tão interessante, né, a graça do Senhor, porque quando eu escrevi o livro já estava para ser impresso, eu estava aguardando o livro chegar, quando de repente me caiu a ficha, e eu parei e pensei, meu Deus do céu, eu escrevi um livro sobre sexo. Como é que eu vou falar para alguém que me perguntar, principalmente algum descrente? Eu fiquei pensando, meu Deus, um tio meu descrente perguntar para mim sobre o que é o seu livro, como é que eu vou falar que é um livro sobre sexo? E eu estava assim bem angustiada com isso, mas assim, o Senhor foi muito gracioso e desde que o livro saiu, Ele tem me concedido graça para falar com tranquilidade, da maneira que eu acredito que edifica, de uma maneira bíblica, né? Então, assim, tem sido algo... Eu me enxergo mais ou menos como uma médica falando do assunto. Não sou médica, tá, gente? Mas estou dizendo assim, a maneira que uma médica fala, uma médica ginecologista, você vai numa consulta, ela trata daquilo naturalmente, né, como assunto do dia a dia dela, e é dessa forma que o Senhor tem me dado a graça de tratar aí do assunto. Que bênção, graças a Deus. Larissa, antes da gente começar a entrar no tema em si, fala um pouco sobre a sua experiência com o aconselhamento bíblico, né? Qual foi a sua formação, como que você chegou, né, ao aconselhamento bíblico? Certo. Esse é um assunto que eu me apaixono. Cuidado que eu vou tomar o programa todo falando só nisso, tá? Mas vou tentar colocar de uma forma mais resumida, mas eu cheguei a frequentar uma igreja quando eu era criança, né? Mas uma igreja que não ensinava uma doutrina boa. Recebi Jesus, aceitei Jesus, como as pessoas falam, né? Mas assim, nunca tinha sido ensinado nada sobre arrependimento, pecado, o evangelho verdadeiro, né? E passei minha juventude toda no mundo, sem ter entendimento do que tinha acontecido comigo. E em 2010, Deus usou uma situação que aconteceu, que até eu conto um pouquinho no livro, né? A situação do casamento. E eu fui salva em 2010. Mas eu tinha caminhado um bom tempo da minha vida no mundo. Então, eu tinha passado por muitas lutas. Eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, eu tive distúrbios alimentares.
Então, quando eu me converti, eu estava ainda com tudo isso, né? Com toda essa bagagem. E aí eu comecei a tentar engravidar, não engravidava. E eu fui pedir ajuda para uma mulher da minha igreja, uma mulher mais velha. E ela falou assim: Larissa, na semana que vem vai ter um curso sobre aconselhamento bíblico. E eu nunca tinha ouvido falar em aconselhamento bíblico. E eu falei, bom, eu não tenho nada a perder, né? Vou assistir. Me inscrevi nesse curso e foi assim um divisor de águas. Isso foi em 2010. Foi o primeiro ano da conferência da ABCB lá, né, em Fortaleza, onde eu moro. E assim, o contato que eu tive com a palavra, entender que a palavra de Deus tem todas as respostas que eu preciso, que eu precisava, aquilo mexeu profundamente com o meu coração. E eu lembro que nessa conferência eles passaram uma folhinha para a gente avaliar a conferência, né? E eu escrevi lá que eu queria me oferecer para ajudar na organização da conferência, mesmo que fosse assim para arrumar as cadeiras, fosse um trabalho bem mesmo básico, né? E que quem sabe um dia eu chegava até o ponto de ensinar numa conferência. E Deus fez exatamente isso. Eu comecei auxiliando em coisas básicas e depois eu passei para a coordenação do curso lá em Fortaleza. Depois eu passei a ensinar no curso em Fortaleza. Então foi através dessa situação que eu conheci o aconselhamento. E aí fui me aprofundando. Depois dos cursos da BCB, eu fui fazer um mestrado lá em Lafayette, nos Estados Unidos, né? Um mestrado em aconselhamento bíblico. Então essa é a história. Curta. Sim, E é interessante, o nosso envolvimento com o aconselhamento, ele passa por uma experiência pessoal, né? Eu né, tendo os conselheiros e fazendo esse trabalho aqui em Pinheiros, a gente entende que o que as pessoas fazem é porque elas passaram por um processo, de alguma forma, elas querem ajudar pessoas, né? Elas querem ajudar aqueles irmãos que estão lidando com problemas e tal. Então, sempre acaba tendo uma experiência de eu fui impactado e agora eu quero também ajudar outras pessoas, né? Mas por que um livro sobre sexo? Né? O que levou você a escrever sobre esse assunto? Né? E como você desenvolveu isso dentro do aspecto de nascer esse livro, né? de conceber esse livro? Certo. A questão de escrever o livro, ela tem dois lados. Um foi também relacionado à minha história de vida, meu testemunho, como acabei de contar um pedacinho muito curto. Eu me converti, eu tinha 30 anos. Quando eu me converti, eu já vivia com o meu marido, a gente viveu junto durante 7 anos, ele se converteu, a gente casou. Então eu passei, até os meus 30 anos de idade, tudo que eu tinha de informação era do mundo, totalmente do mundo. Então já era uma carga bastante grande, né? A gente casou, Deus me salvou meu marido. A gente começou a entrar naquele processo de transformação em todas as áreas, como Deus faz, né? Ele vai ali tirando as camadas. Só que essa área, a gente sabia que precisava uma mudança, a gente sabia que precisava ser transformado, só que não é uma área que a gente chega para qualquer pessoa e pergunta, né? O que eu faço agora? Então, eu não encontrava as respostas, não era muito comum, não é muito comum esse assunto ser falado na igreja. Com o envolvimento no aconselhamento bíblico, eu comecei a ter contato com esse assunto. Né? Então, eu comecei a entender que a Bíblia falava sobre isso, entender o que a Bíblia falava sobre isso. Com o mestrado, aprofundei ainda mais o que a Bíblia ensinava sobre esse assunto. E aí, com a conclusão do mestrado, eu precisava escrever uma dissertação. Eu falei, pronto, já sei, eu quero escrever sobre esse assunto. O mestrado foi lá nos Estados Unidos, mas eles me autorizaram a escrever já em português. O objetivo deles é que a gente aprenda para o ministério. Né? O interesse, eles não tinham interesse que uma brasileira escrevesse em inglês, porque lá eles já têm muito recurso. Então, eles me autorizaram a escrever já em português. Eu tive a supervisão do Sacha, né? O pastor Sacha, Alexandre Mendes. Então, o livro sai como a dissertação do mestrado. Né? Então, foram essas duas coisas. A necessidade pessoal de saber que a igreja precisa entender sobre o assunto e não achar quem fale. Né? É raro, né? Não é que não tem, é raro. Sim. E a questão da dissertação que eu precisava escrever. Uma coisa que assim, me chamou a atenção no seu livro, né?
como eu já li 3 vezes, né? Você conhece mais do que eu o conteúdo, tenho certeza. É um aspecto que você traz esse tema, né? Primeiro, aquilo que nós chamamos no aconselhamento de redenção das palavras, né? Redenção do conteúdo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de temas de sexo ou sexualidade no meio da igreja, nós não estamos falando de uma forma erotizada Não. como o mundo apresenta. Então, o livro da Larissa não é como você faz sexo, Sim, né? sim. Então, isso é importante porque, Isso. infelizmente, hoje, mesmo no meio cristão, as pessoas se preocupam muito mais na prática, em como se faz, do que propriamente o que está envolvido na dinâmica de um coração, na forma como eu enxergo, a crença que eu tenho a respeito disso e os ídolos que eu tenho também. Então é muito importante frisar esse aspecto, né, dessa redenção, quer dizer, usar o termo bíblico, né, como é usado no livro, para tratar de um tema relacionado a isso. Agora, um outro aspecto também que me deixa muito feliz em ler o livro é a sua ideia bíblica a respeito do sexo. Ou seja, contextualiza o sexo dentro daquilo que nós chamamos de dinâmica do coração. Né? Isso não vai de encontro, né? Um problema relacionado, por exemplo, com as visões humanistas do que é o sexo. Às vezes o sexo é só uma questão de performance, em algumas linhas humanistas, ou simplesmente uma questão de satisfação pessoal. Como que o sexo ele se relaciona com a dinâmica do coração que você descreve no seu livro? Isso. Esse é o assunto, eu creio que é o assunto central do livro. Né? Como que o nosso coração se revela, né, nessa área. O coração é o nosso ser interior, e ele é manifesto, a gente percebe o coração a partir dos nossos comportamentos. Né? Os comportamentos eles são um reflexo do que acontece dentro do nosso coração. A minha ideia realmente foi tratar de coisas muito mais profundas do que essa parte erotizadas, nunca foi o meu objetivo, a linguagem não é essa, tá? Até pode deixar todo mundo tranquilo, solteiro pode ler, os homens podem ler, é uma linguagem bíblica, é o que a Bíblia fala. A Bíblia não trata do assunto de maneira erotizada. Tem um livro específico, né, o Cântico dos Cânticos, que vai tratar, mas a maneira que Deus colocou ainda é uma maneira, é uma linguagem poética, tem muitas metáforas. Então, Deus não trata dessa forma. Né? Deus trata de uma maneira bem mais delicada, vamos colocar. Então, a questão do coração, o que eu quis mostrar, são coisas bem mais profundas, que nos ajudam a entender quem nós somos, o que é o casamento aos olhos de Deus, né? Quem Deus é. Sim. É uma coisa até que as pessoas ficam pensando assim, nossa, mas vou ler um livro sobre sexo ou aprender sobre quem Deus é. Você vai aprender. Né? Porque você precisa entender o que foi escrito especialmente para mulheres. Né? Então, entender o que é a feminilidade aos olhos de Deus. Entender o que é o casamento aos olhos de Deus. E entender a relação sexual diante de Deus. Né? Quais são as coisas que mexem no coração da mulher e que fazem com que ela tenha um comportamento de uma forma X ou de uma forma Y. Se eu não entendo o coração, eu não vou entender meus comportamentos. Então, é a parte fundamental mesmo do livro. Sim. E é interessante que você traz o aspecto do comportamento aprendido, né? Então, aquela ideia assim, muito relacionada à mulher. A mulher tem a questão do problema com a dor de cabeça, né? É uma realidade, né? Ou aquela ideia assim, a mulher, ela tem um padrão e se foge desse padrão, você não vai conseguir ter relação sexual com ela e tal. Então isso, né, claro que a gente deve tratar nesse tema dentro do contexto de cada pessoa, enfim, né? Mas isso serve para a gente não ficar à mercê, né, de um tipo de visão que condiciona o homem e a mulher, falando aqui da questão da sexualidade, do sexo, e não responder biblicamente ou para a glória de Deus, né? Então isso é interessante também esse aspecto, né? E pensando um pouco aí nessa questão, qual que é o impacto que você acha do feminismo na visão do que é o sexo, tanto para a mulher quanto também para o próprio homem, né? Porque a gente fala muito da mulher, mas também isso acaba impactando a forma como o homem se relaciona com essa mulher dentro da visão feminista, né? Sim, com certeza. O feminismo, eu ia falar aqui de uma maneira até meio dura, mas vou tentar amenizar um pouco.
mas o feminismo, ele trouxe consequências ruins. Agora ficou bonito, do jeito que eu falei, consequências ruins. Ficou melhor do que o que eu pensava, tá, gente? Vocês não queiram saber a palavra que eu pensei aqui. Mas o feminismo, ele trouxe consequências ruins para a sexualidade, tanto para a mulher quanto para o homem, certamente, né? O feminismo, ele tenta, primeiro, redefinir o que é a mulher. Né? Como é que a mulher deve ser, o que a mulher deve fazer, o que a mulher deve pensar, o que a mulher deve querer. Né? E, infelizmente, a pergunta que nós mulheres devemos nos fazer não é se o feminismo influenciou as nossas vidas, mas é o quanto o feminismo influenciou as nossas vidas. Né? Eu nasci em 79 e eu já nasci em um mundo feminista. Desde pequena, eu escuto piadinhas de quanto os homens são imprestáveis e de quanto as mulheres são melhores. Né? Então, a gente cresce com isso na nossa cabeça. Imagina, crescer ouvindo que as mulheres são melhores, as mulheres são isso, a mulher faz tudo que o homem faz, ainda faz de salto alto e batom, né? Os homens, todo o outro lado. Então, o que acontece? Eu acabo considerando o homem ele como um ser inferior e eu me torno muito mais crítica. Sim. Né? E aí, como é que a mulher vai se interessar pelo homem se ela está sempre ali só olhando o que ele tem de ruim, os defeitos, né? Ela não olha para si, porque o que a cultura feminista empurra é a gente, né, o empoderamento, é se achar linda, maravilhosa, toda poderosa, e os homens não prestam, os homens são isso, são aquilo. Então a gente fica com isso na cabeça, e aí no casamento em si vai ter muito problema. Por quê? Porque no coração nós já temos a rebeldia. Sim. Tanto mulheres quanto os homens, nós já temos uma rebeldia. Já está dentro de nós essa guerra dos sexos, né? Então, o que a cultura faz é fortalecer isso. E aí, pelo lado dos homens, também, essa questão, a mulher é forte, a mulher é independente, porque a mulher conquistou o direito de pagar a sua conta, de pegar as coisas pesadas. Gente, que besteira, né? Eu não quero pegar o pesado, eu não quero pagar a conta, né? Eu quero ser mulher, deixa o homem fazer isso, né? Né? Então, o homem também fica meio com medo de como ele vai se relacionar com essa mulher toda poderosa, toda empoderada, toda, né? Enfim, né? Então, mexeu com a cabeça de todo mundo. Impacta a figura dessa mulher diante do Senhor, né? Sim. Então, porque, né, que é o que, assim, de forma bem simples, se prega, se fala, né? Uma mulher forte, que ela é independente na sua sexualidade, né? Quer dizer, ela pode ter relações com quem ela quiser, não deve satisfação para ninguém. De certa forma, é tudo que o homem ímpio deseja, né? Sim. Ou seja, ter relações sexuais, não ter responsabilidade, Sim. não precisar pagar por isso. Isso. Né? Quer dizer, isso acaba não sendo, na verdade, uma independência, né? Acaba sendo, outro lado, um comodismo, né? Mas, na verdade, isso frustra a visão de Deus sobre o que ele pensou a respeito da mulher, né? Com certeza. E isso só traz tristeza para a mulher. O que ela colhe disso? Ela acha que nossa, é uma grande conquista, né? Poder se relacionar com quem ela quiser, sem ter responsabilidade, sem nada. O que ela colhe disso? Nada. Um vazio. As mulheres nunca tiveram tantas oportunidades de serem felizes. Eu li isso numa revista feminina, né? Que nunca, na história da humanidade, a mulher teve tantas coisas para que ela fosse mais feliz. E nunca na história da humanidade as mulheres foram tão infelizes. Sim. Ou seja, estamos correndo atrás do vento, atrás de ilusões, atrás de mentiras e estamos colhendo nada. Só tristeza, depressão, ansiedade, é o que a gente vê toda hora no aconselhamento bíblico. Exatamente. Né? Nunca se escreveu tanto também na área de aconselhamento sobre a forma que a mulher se relaciona com esse mundo, né? Então você fala sobre estresse, cansaço, você fala sobre esgotamento, né, espiritual, né? Porque essa mulher tem levado uma carga que, na verdade, ela não precisaria levar. Isso não tem nada a ver com mulher trabalhar fora, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a visão específica de como essa mulher se enxerga a partir do seu coração. E aí traz a questão da autossuficiência. Não, eu consigo, né? Eu vou trabalhar, eu vou cuidar dos filhos, eu vou cuidar do marido, eu vou trabalhar na igreja. E às vezes até o fato de não pedir socorro, não pedir ajuda, isso acaba trazendo grandes consequências, né? Com certeza.
Falando ainda do seu livro, eu acho que é importante nós trazermos esse tema também, pelo menos dois, né? Quais são as duas mentiras que as mulheres têm acreditado com relação ao sexo e a resposta bíblica para elas? Certo. No livro eu falo de 8 mentiras. Sim. Né? E essas mentiras, elas vão de um extremo até o extremo do outro lado. Então, começa aqui, nesse extremo. Que sexo seria algo, por exemplo, sujo, errado. Né? E aí, não é o que a Bíblia fala. A gente começa logo, não vou ler todas as passagens, mas algumas coisas básicas. A gente vai logo em Gênesis, na criação, a gente vê Deus criando homem e mulher, mandando eles se reproduzirem. Né? E no final da criação, Deus vai dizer, tudo que ele havia feito era muito bom. Ele cria várias coisas, tudo isso é bom. Aí ele cria homem e mulher, manda se reproduzir. Eis que Deus viu que tudo era muito bom. Então, tudo bem. Aí algumas pessoas vão falar, eu já vi esse questionamento dentro da igreja, mas Deus criou o sexo para procriação. Sim, com certeza, mas não só isso. Até porque, como a gente já mencionou aqui, nós temos na Bíblia um livro inteiro, o Cântico dos Cânticos, que celebra esse amor, né, essa intimidade do casal. Aí só um trecho aqui para a gente ilustrar o que Deus fala, que em Provérbios 5, Salomão escrevendo para o seu filho, e ele vai exaltar aqui uma questão relacionada ao sexo, que não fala nada de procriação. A procriação é a vontade de Deus, tá, gente? Estou dizendo isso. Mas quero mostrar que não é só isso. Então, fala assim, Provérbios 5, a partir do 15. Beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de águas pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Então aqui, Salomão, instruindo o seu filho em relação à intimidade, ele está dizendo, olha, esteja ele tão envolvido com a sua mulher, que é como se você tivesse embriagado. Então, Deus celebra essa união, essa relação dentro do casamento. Então, aqui a gente já mata a primeira mentira. Não é errado, não é sujo, não é nada disso. É criado por Deus e feito da maneira que Ele programou, é uma bênção. Aí a gente vai para o outro extremo, que é o extremo... Você vai falar da segunda mentira? Desculpa te cortar. Você vai falar da segunda mentira? É o outro extremo. Elas no livro não está nessa ordem. Sim. É porque como tem os dois extremos, mas Sim. fala o que você quer falar. Mas eu quero fazer uma pergunta ainda no primeiro. Certo, no primeiro. tá. Você acha que essa visão do sexo sujo está relacionado com a experiência que essa pessoa teve no sentido até mesmo de um abuso? Com certeza. Como que você interpreta esse aspecto? Com certeza, né? Experiências de abuso que são muito mais frequentes do que a gente imagina, infelizmente, né? Não só isso, também próprio envolvimento da pessoa com pornografia, né? Tudo é a questão de onde ela aprendeu, de onde vieram as informações que ela tem. Né? Depende de qual é a fonte, a pessoa vai achar realmente que é algo sujo, algo errado. Né? Então, certamente. Até o sentimento de culpa, porque eu já ouvi histórias, Larissa, de mulheres que tinham relações sexuais com seus maridos, né, esposos, assim, de forma legítima, e tinham um sentimento de culpa por aquilo, né? Talvez por não alcançar uma imagem que é colocada pela sociedade. Isso também pode trazer o aspecto, ou ensinar de forma errada pelos pais, não vamos falar, não vamos tocar nesse assunto, que é uma coisa, né? Tem uma dificuldade muito interessante em relação a isso. Quer ver? Dentro da igreja, que às vezes a gente erra bastante. O que a gente faz com os jovens? Qual é a mensagem para o jovem quando a gente fala de sexualidade? Não faz, é errado, não pode, não faz, é errado, não pode, não faz, é errado. Só isso. Aí a pessoa casa, de um dia para o outro, ela tem que achar que é lindo, é fácil, faz parte do casamento, é bom. A nossa mente não vira a chave tão fácil. Né? Então, às vezes, você tem uma moça que foi criada na igreja, teve a orientação correta, mas parcial, vamos colocar assim. Sim, fora do casamento não é o que Deus quer. Mas dentro do casamento é belo. A gente precisa ensinar.
A gente tem muita ilusão de, não vamos fazer um estudo sobre esse assunto, mas não vamos convidar os solteiros. Qual é a nossa ilusão? Se a gente não fala, os solteiros não vão ouvir nada. Gente, isso é ilusão. Liga a televisão. Vai andar no shopping. Né? Então, assim, a informação, ela está em todo lugar. A questão é, a gente precisa da informação certa. Então, a gente precisa ajudar as pessoas que estão se preparando para casar a entenderem isso. Sim. Porque não vai ser de um dia para... um dia antes do casamento, não pode pensar nisso. É errado. Não é agora. No dia seguinte, ela tem que achar que é tudo normal. Então, é desafiador, né? Você falando isso, eu estava lembrando aqui de como que isso foi na minha mente, por exemplo. Né? Quando eu casei, Luana e eu, nós viajamos, aí no outro dia de manhã eu olhei e falei assim, tem uma pessoa aqui do meu lado, não pode. Mas é uma interessante. Sim. E é verdade que às vezes não é nem falado sobre isso e que depois acaba tendo um problema, né? Uma coisa que eu falo normalmente com jovens, né? Se eu procurar alguém para casar ou encontrar alguém, né, qual que é o primeiro aspecto? Ser crente. Quer dizer, tem que professar a mesma fé, né? Só que dentro, né, de alguns aspectos, um deles é importante o fato da atração que você tem por aquela pessoa, né? E aí a pessoa fala assim, por que você está namorando, né? Normalmente responde, porque a pessoa tem um coração crente. Fala, você é cardiologista, você não vê o coração da pessoa. O que chama a atenção, né? Isso foi criado por Deus, né? Quando Adão vê Eva, ele escreve uma poesia dizendo da beleza do que ela era. Agora, isso que você colocou é fantástico, porque não falamos sobre isso. Eu acho que, é claro que é importante ter um momento para se falar, principalmente, né, no noivado e tudo mais, mas isso deve ser conversado, né, num aspecto santo, né? Mas aí que está, Larissa, aquilo que você falou antes. Tudo que nós recebemos, muitas vezes, é erotizado. Então já vem com aquela ideia assim, não pode, olha, escondido. E aí vai causando um problema de comunicação também com a família, com os jovens, né, na igreja de uma forma geral. É verdade. E qual é o outro extremo? Pronto. Segundo a mentira e a verdade bíblica. Outro extremo. Entre quatro paredes vale tudo. Aí eu sempre faço essa pergunta, vem cá, na vida cristã, a vida de um cristão é uma vida que vale tudo? Eu posso fazer o que eu quiser, o que o meu coração quiser? Primeiro que a Bíblia já diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, se essa é a realidade, eu não deveria fazer tudo o que o meu coração quer. Né? Então, entre quatro paredes vale tudo que é para a glória de Deus. Então, a gente precisa entender. Relação sexual é expressão de amor. Não é performance, não é você usar a outra pessoa. Então, nós precisamos entender que coisas que machucam, que humilham, e machucam física, emocionalmente, espiritualmente, com certeza, Deus não se agrada disso. Quer seja na relação íntima, quer seja em qualquer tipo de interação que eu tenho com outra pessoa. Nada que eu vá humilhar a pessoa, que eu vá usar a pessoa, que eu vou causar dor, sofrimento, causar algum dano à saúde da pessoa. Então, essas coisas não glorificam ao Senhor. Então, nós não podemos considerar que vale tudo. Não. Se você vai machucar outra pessoa, se você vai agredir outra pessoa, isso não edifica, isso não é para a glória de Deus. Né? Então, esse seria o outro extremo. Eu vejo também nesse aspecto da procura insaciável por várias e várias formas da prática do sexo, um resultado de uma vida pornográfica, muitas vezes, né? Porque a gente sabe muito bem o que a pornografia causa, tanto no homem quanto na mulher, né? Ou seja, aquilo que a gente pode colocar um termo de natural, já não é mais suficiente, porque aí envolve aquilo que você falou, eu sei porque eu já li o livro 3 vezes, estou falando de novo aqui, da idolatria, né? Então você tem, por um lado, a idolatria do coração de uma mulher com relação ao que ela espera para poder ter, né, a relação sexual, e o que o homem também tem na expectativa, porque talvez ele criou na cabeça dele uma figura daquela mulher que ele está vendo nos filmes pornográficos, né? Isso é um problema também, né? Com certeza. E aí a gente vê o problema dessas imagens criadas tanto na cabeça da mulher quanto na cabeça do homem. Porque o homem, muitas vezes, vai casar acreditando que no casamento ele vai ter aquela atriz pornô, aquelas, né? Tantas, que ele vem alimentando o coração dele.
E, por outro lado, a mulher casa achando que vai ter aquele príncipe encantado, que ela alimenta o coração dela desde que ela é pequena, né? O príncipe perfeito, lindo, educado, cheiroso, bem vestido, né? Tudo aquilo, todas aquelas mentiras que o mundo nos conta. E aí, quando casa, não é nada, é a vida real, né? São pessoas reais. Sim. São pessoas reais. Que tem problemas, que tem questões problemas, físicas, que tem... Quando eu estava falando sobre essa questão, né, da prática do sexo entre, né, o marido, a esposa, no seu ambiente, ali no quarto, né, se vale tudo, eu fiquei pensando em algumas questões, assim, às vezes, o que nós vemos da parte de Deus, às vezes parece que é uma punição ou um castigo. Em que sentido, né? Às vezes o jovem pode ver o tempo ali dele ser casto, né, dele ser santo, dele não ter relações sexuais, porque ele não é casado. Às vezes ele vê isso como algo muito duro, como se fosse um castigo de Deus. Né, o Senhor me dotou com a capacidade da sexualidade, agora o Senhor está me punindo até chegar. E aí eu sempre trabalho o aspecto de compreender onde realmente está o nosso coração, o nosso prazer, e que aquilo é, na verdade, a bondade do Senhor sendo manifesta, de não permitir que ele tenha um envolvimento que ele não está preparado para aquilo, sim, fora de um ambiente, né, de uma instituição chamada casamento. Isso. Quando eu olho para a vida sexual, né, de um casal, né, nesse sentido, buscar meios ilegítimos traz o aspecto de não estar satisfeito com o plano divino, né? Quer dizer, Deus fez o plano, constituiu esse plano, mas aquela ideia assim, mas fica especulando. E nós temos também, no próprio livro, a Larissa coloca, eu não vou falar tudo aqui, porque para você comprar o livro, mas envolve até questões médicas, né? Sim, ou seja, questões que a longo prazo isso pode trazer problemas físicos para a pessoa. Por isso que é importante, né, entender também, não só numa questão, mas se me faz bem, eu posso fazer, se o outro concorda, espera aí, mas calma aí. Talvez a visão de vocês, ou de ambos, estejam de forma equivocada para a prática do sexo. Quer dizer, mas isso daqui não satisfaz mais, mas será que não tem uma idolatria no seu coração? De onde você está tirando esse aspecto? Mas é consentido, tá? Mas a longo prazo, você saber, como a Larissa colocou aqui, o sexo como uma expressão de amor e cuidado, né? Se eu sei, né, se uma pessoa sabe que vai trazer um prejuízo físico a longo prazo, eu ainda vou expor essa pessoa a isso. Então, é importante ter esse bom senso, né? Sim, esse bom senso. Sim. E eu acho que dentro dessa questão, está a gente entender o propósito do sexo. Porque o mundo, né, e quem está por trás é o diabo, nos apresenta uma série de promessas, né, promessas falsas. E aí a gente coloca, às vezes, o sexo realmente num altar. Exatamente. Né, e aí idolatra aquilo ali, como se o prazer sexual fosse a coisa mais importante do casamento. E não é. Não é. Então a gente coloca o sexo no lugar errado. E aí isso traz uma série de problemas. A gente considera, não, eu preciso que isso aqui satisfaça a minha vida e seja o meu êxtase maior na vida seja esse. Se você é uma pessoa salva, meu irmão, minha irmã, e você considera dessa forma, você precisa se arrepender. Porque o Senhor Jesus Cristo deve ser o bem maior do nosso coração. O nosso prazer maior, e eu tenho certeza que para muitos de nós ouvir um negócio desse soa até um pouco, a pessoa fica até um pouco atordoada. Mas o nosso prazer maior, a nossa satisfação maior na vida, ela deve vir do nosso relacionamento com o nosso Salvador. O sexo pode ser algo bom? Sim, é algo bom que Deus criou. Mas não é a melhor coisa do mundo. Não deve ser. Você não deve considerar como sendo a melhor coisa do mundo. Até porque Deus pode te colocar em uma situação na sua vida em que você não vai poder usufruir do sexo, né? E aí, será que o Senhor é suficiente para você? Né? É um desafio, né? Assim, para quem, numa sociedade hoje que traz um valor, tudo, né? Tudo envolve... hipersexualizado. Exatamente. Você vai comprar um chiclete, tem alguém lá, seminu, falando, mas quem teve chiclete? Vai escovar o dente, comprar uma pasta, saúde bucal, um homem e uma mulher se beijam, seminus, o que isso tem a ver?
que é aquela ideia assim, não, você se caracteriza por isso. E também existe muito, né, muito aquela questão da identidade do homem com relação à prática da sexualidade, também da mulher, e aí promessas e promessas nesse mundo da internet aí com relação a potencializar essa prática sexual, trazendo duas coisas, né? Às vezes quando a gente consegue entender um pouco o que está por trás disso é o próprio eu, né? O quanto você vai ser bom, e que isso é uma ideia humanista também do sexo, né? A gente tem vertentes sobre isso, ou também o quanto você vai fazer o outro feliz, mas aí na verdade é você que está no centro de qualquer forma, né? Então como que assim, perde a característica bíblica, né? Da bondade, da santidade. Hebreus fala do leito imaculado, né? Ou seja, Deus, né, tem até uma pergunta. A Larissa faz essa pergunta nos cursos que ela dá, e ela vai fazer para você agora sobre o que é mais espiritual e santo. Você lembra dessa, Larissa? Ou não? Se é orar, ler a Bíblia. Exatamente, faz aí. Se seria mais espiritual orar, ler a Bíblia, ou se relacionar sexualmente com o seu cônjuge, né? E a verdade, baseada nas escrituras, é que tudo isso é espiritual. E eu tenho certeza que essa foi outra... isso é outra coisa que eu falo, que tem gente que vai, né, ficar meio tenso aí em ouvir isso. Mas é a realidade, quando a gente entende, né, o propósito de Deus para esse assunto. Exatamente, voltando na centralidade ali que a Larissa falou do livro. Eu vivo nesse mundo a partir de uma dinâmica do meu coração. Então, se eu pratico o sexo de forma egoísta, isso tem uma questão espiritual, né? Certamente. Se eu utilizo dele simplesmente como uma forma de alto prazer e não pensando, né, na esposa, enfim, isso também tem a ver com o relacionamento com Deus. Sim. Né? Então, sim. Olha só, tá vendo? Você comprar e ler esse livro. Larissa, esse tema também, normalmente, quando as pessoas escrevem sobre o que eu vou perguntar aqui, normalmente a quantidade de homem para mulher de literatura é muito diferente. Quer dizer, você tem muitos livros de como ajudar homens a lidar com pornografia, a sair do vício da pornografia, mas isso também é uma realidade na vida de muitas mulheres, né? Sim. E de formas diferentes também, né? É uma realidade E é uma coisa que, assim, se o casal vai procurar ajuda humanista, o que é oferecido? Vocês precisam se conhecer melhor, então incentivam a prática da masturbação. Mas vocês devem assistir uns filmes para apimentar, né? Então, isso é oferecido como uma solução para melhorar a intimidade do casal. Só que é bem típico das coisas do diabo, né? O diabo faz promessas maravilhosas e nunca entrega. Então, o que acontece? A proposta vai aumentar ali, né, o desejo, então vocês vão ter experiências melhores. Só que não aumenta o desejo pelo seu cônjuge, pode aumentar o desejo pelaquela pessoa que está na tela, vai criar na cabeça, tanto da mulher quanto do homem, um formato de corpo, um padrão de interação sexual. E a pessoa vai treinar, esse é o grande problema da pornografia, entre outros, né? O grande problema é ofender o Senhor, em primeiro lugar. Mas a pessoa treina a sua mente, porque a nossa mente, Deus nos fez de uma maneira que a nossa mente é treinada. Então a pessoa treina a sua mente com aquele padrão de corpo, aquele padrão de interação totalmente artificial, que não é o que acontece na vida real. Então ela treina o corpo dela a responder àquele estímulo. O que acontece? Ela termina de matar o casamento dela. Porque ela nunca mais vai ter desejo. Se ela já não tinha desejo dentro do casamento e ela usa a pornografia para melhorar o desejo, ela termina de matar o casamento dela. Porque ela não vai passar a ter desejo pelo marido ou o marido pela esposa assistindo a pornografia. Vai treinar a mente para aquele tipo de interação que pode até gerar alguns minutos ali de satisfação, para uma eternidade de arrependimento, de sentimento de culpa, de vazio, ou de querer mais, aquele tipo de pornografia ali básico, vamos colocar assim, passa a nos satisfazer mais, a pessoa começa a ir para coisas mais estranhas, bizarras e até criminosas, né? Para buscar ali uma satisfação que ela nunca vai alcançar. Exatamente. Sempre vai ter alguma coisa
a mais, né? Ou seja, é insaciável, né? A exposição de um coração, né? De um corpo. Então ela sempre vai querer, por isso, né? Que gira em torno daquilo que falamos anteriormente. Começa a ficar bizarro essa prática sexual do casal, porque ele sempre tem que apimentar de alguma forma. Quer dizer, não há um desejo pelo outro. Não. Né? Não há um desejo sincero, intenso. Né? Tem até um autor, acho que o John Street, ele fala que o sexo é a celebração de uma comunicação perfeita, né? Então o aspecto não há comunicação, só há o interesse de uma satisfação pessoal, né? Bom, nós vamos continuar aqui com a nossa conversa, mas antes eu quero que você assista um vídeo do nosso Centro de Aconselhamento Bíblico. Nós temos aqui a orientação do que é o centro, o que nós fazemos aqui, como que nós trabalhamos. Então você vai poder assistir nesse momento e também compartilhe, né? Participe aqui conosco, mandando as suas considerações sobre este programa. O Centro de Aconselhamento Bíblico é o ministério aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece aconselhamento centrado em Cristo, abrangente, compassivo, culturalmente formado e dependente do Espírito Santo. Por meio da palavra de Deus, o qual cremos que é suficiente, como o próprio Pedro diz em 2 de Pedro 1,3, nós temos tudo ali para viver a vida piedosa e fazer a relação entre o que a palavra diz e o mundo em que vivemos, capacitando e preparando pessoas para que sirvam melhor a igreja do Senhor, para que vivam para a glória do Senhor e possam viver relacionamentos intencionais e significativos, dando a elas ferramentas a partir da palavra para viver no mundo e para dar um significado a esse mundo a partir do que o Senhor tem dito a nós constantemente na sua Escritura. Bom, esse é o nosso Centro de Aconselhamento Bíblico, o qual temos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fazendo atendimentos de irmãos e irmãs que nos pedem ajuda no acompanhamento. Temos hoje aproximadamente 26 conselheiros atendendo, treinados, e mais outros que também estão sendo treinados por esse grupo, por essa equipe, em temas variados da vida, como ansiedade, depressão, sexualidade, pornografia, educação de filhos. Então nós temos tido a graça de Deus de ter esse centro aqui para poder atender e abençoar muitas pessoas, prezando sempre pelo ensino e pela suficiência da palavra de Deus. Uma bênção poder servir a Deus no Ministério de Aconselhamento, né, Larissa? Sou bem suspeita para falar, viu? Mas com certeza, é um privilégio servir ao Senhor, né? É um privilégio. Larissa, como que a visão sobre sexo e sexualidade impacta na forma como a mulher se veste? Vestimenta é um tema complexo também, né? Porque existe aquela ideia, mas eu sou livre. Ou também você tem o outro lado, que é o legalismo. Então, qual a visão correta e como impacta e qual a visão correta sobre a vestimenta? A maneira que as roupas, vou colocar aqui assim, as roupas, elas são uma comunicação, né? Isso é muito fácil da gente perceber nos outros. Se você vai, por exemplo, em algum lugar e você vê uma pessoa de burca, que é uma burca, é aquela roupa que cobre a mulher, muitas vezes da cabeça aos pés, em alguns locais até os olhos são fechados. Você olha aquela pessoa, você tira conclusões a respeito da fé dela. Provavelmente é uma mulher, porque os homens naquela fé não usam aquele tipo de roupa, né? Se você vai em determinados locais, em uma cidade, a rua tal, geralmente tem isso nas cidades, né? Todo mundo sabe que na rua tal, você olha aquelas moças, às vezes até não, tem homens também, vestidos de uma determinada forma, você sabe o que aquela pessoa faz da vida. Então é uma comunicação, a roupa ela comunica. Então a roupa ela revela também o nosso coração. Ela revela o que tem dentro da gente. E como é que as mulheres têm usado essa comunicação? A sexualidade ela é uma arma também, né? E eu vejo que as mulheres têm usado muito a questão do vestir como uma forma de controlar os homens. A sexualidade, ela é uma maneira da mulher exercer o controle em cima do homem. E ela faz isso através de quê? Através da comunicação da roupa.
né? Os homens são muito visuais. A mulher, eu sempre falo, né? A mulher olha um homem sem roupa, ela vai sair correndo, ela vai fechar os olhos, isso assusta a mulher. O homem não, o homem é atraído pela figura feminina. A mulher não é tanto assim, a mulher é mais relacional. Mas os homens, eles são atraídos dessa forma. Quando a Bíblia fala em Provérbios sobre a mulher, sobre a prostituta, né, que ela sai com roupa de prostituta. Então, tem uma maneira de vestir que caracteriza uma profissão específica, uma forma de viver, e que os homens são atraídos por isso, né? Então, a mulher que o coração está no lugar errado, ela usa isso como uma forma de controlar, como uma forma de domínio sobre o homem. E a Bíblia fala sobre decência e modéstia, né? Sim. Essa é a forma, Pedro escreve na questão de como se reflete o coração da mulher na forma como ela também se veste, tudo mais, né? Sim. E que isso hoje, de certa forma, às vezes não é levado em consideração, né? Porque o problema está no outro, não está em mim, né? Então, se o outro pensa, o problema é dele, né? Mas eu também tenho responsabilidade sobre o outro, né? Nesse sentido. Né? E assim, eu costumo dizer que o problema está no outro porque o problema está em todos nós. O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Eles foram se cobrir, porque não havia mais, desde o momento da queda, não existe mais pureza no olhar. Exatamente. De ninguém. Então, nem do homem, nem da mulher. Não existe mais a pureza no olhar. Então, qual é a importância de nós, cristãs, mulheres, nos vestirmos de uma maneira modesta, né? Sem revelar partes que deveriam ser dos nossos maridos. Porque nós não podemos, Paulo escreve isso aos Tessalonicenses, que o nosso corpo é do Senhor e que a gente não deve defraudar os nossos irmãos. O que é defraudar? É você despertar um desejo que você não tem o direito de satisfazer. Então, quando você, por conta da maneira que você se veste, você desperta desejos em pessoas que não são seu marido, você está defraudando essas pessoas. Claro que se você é uma pessoa que se veste corretamente, né, de maneira a não revelar o seu corpo, não expor o seu corpo, e ainda assim algum homem te deseja, isso não é culpa sua, você não está fazendo nada de errado. Mas se é por sua responsabilidade, se você está se vestindo de uma maneira imoral, você vai responder diante de Deus. Né? É o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses sobre isso, né? Exatamente. Defraudar. E sobre as pessoas que tiveram, né, tem pessoas nos assistindo nesse momento, que vão assistir depois, né, principalmente talvez o público feminino, as mulheres, né, não só, né, mas também as mulheres, tiveram um problema na visão sobre sexo, foram ensinadas de uma forma errada, ou até talvez estejam lidando com uma situação assim no casamento, né? Talvez de uma visão equivocada do marido. Existe esperança de mudança? Né? Existe esperança de reorientação? Quer dizer, uma mulher que talvez esteja assistindo e pense, sofra, e tenha uma visão talvez equivocada sobre si mesma e o sexo, a Bíblia responde, quer dizer, ou é uma coisa que eu tenho que conviver e aprender, e é assim mesmo a vida, e aí ficar usando aquelas desculpas humanistas e culturais, né, a dor de cabeça, né, o cansaço, enfim. Como que a mulher pode buscar, né, um primeiro passo ali de uma mudança? Eu creio no Deus que ressuscita os mortos. Né? Então, eu creio que se Ele ressuscita os mortos, quanto mais transformar coisas bem menores do que ressuscitar alguém, né? Então, com certeza existe esperança. A palavra do Senhor, ela tem as respostas que nós precisamos. Nós não fomos feitos para vivermos isolados. Deus nos inseriu em um corpo. Nós precisamos uns dos outros. Então, muitas vezes nós vamos precisar buscar ajuda, né? E não tem aquele pensamento, na minha igreja ninguém pode me ajudar. Sempre tem alguém que pode te ajudar. Procure pessoas mais maduras. Às vezes você acha que a pessoa não pode te ajudar, mas o simples fato dela ser uma pessoa mais velha do que você, ela já passou por muitas experiências e ela tem a capacidade ali de te ajudar. Então nós precisamos sim pedir ajuda. E
E dentro dessa questão de esperança e sexualidade, eu gosto muito do trecho de 1 Coríntios 6, a partir do 9. Sim. Vou ler aqui para vocês. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas não para por aí. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, eu entendo esse trecho como um trecho de grande esperança para todos nós. Ninguém, depois de Gênesis 3, tem a sexualidade perfeita. Somos todos seres caídos, todos temos lutas e desafios. Outra coisa, ninguém vai experimentar a sexualidade que Adão e Eva experimentaram até Gênesis 2. Ninguém vai experimentar isso, porque eles vivenciaram o plano perfeito do Senhor antes do pecado. Nós vivemos em um mundo caído, nós somos pessoas caídas. Então nós vamos ter lutas. O que nós podemos esperar? Vamos ser bem realistas. Nós podemos esperar crescimento, nós podemos esperar casamentos que edificam, que glorificam o Senhor e que estão crescendo. É isso que é importante. Nós estamos no alvo certo e nós estamos crescendo. Não espere perfeição, você não vai atingir aqui. Existem coisas que realmente não vão ser resolvidas, mas ainda assim a gente pode aprender a glorificar ao Senhor na nossa imperfeição aqui embaixo. Que esperança, hein? Com certeza. Esperança porque a gente vive muitas vezes, né, numa cultura determinista, onde não é assim, ou só se adapte à situação, mas eu lembro muito bem daquilo que o Paul Tripp diz, ele fala, Deus não ajeita a gente, né? Deus muda a gente. Ele não faz uma recalchutada na gente nesse sentido. Quer dizer, só que essa mudança tem uma questão importante que também você coloca, eu não vou viver mais, agora Cristo vive em mim. Ele cita Gálatas 2:20, quer dizer, eu posso ter, né, essa expectativa sobre o sexo, sobre sexualidade no casamento, se eu tiver uma vida de Cristo em mim. Porque, como você colocou, a gente vai lidar com problemas, vai ter questões, e o diálogo entre o casal também é muito importante, né? Fundamental. Para que haja, assim, um ponto, né? Claro, né? Que diálogo? Um diálogo dirigido, né? Dirigido pelas Escrituras. Também não é, né? Isso é importante também, né, Larissa? Fundamental. Quando a gente estuda o Cântico dos Cânticos de uma maneira mais profunda, a gente percebe que o que acontece ali é um relacionamento profundo de amizade. Sim. Eles estão a todo tempo comunicando um com o outro. Quando eles estão próximos, dizendo quanto que é bom estar próximo, quanto que um é lindo, a outra é linda, é desejável, isso tudo. Quando eles se afastam, é a saudade. Ai, que saudade, cadê meu amado, cadê minha amada? Vem meu amado, vem minha amada. Né? Então o livro a todo momento essa dinâmica. Eles estão sempre comunicando, eles estão sempre conversando e lidando com as raposinhas. Né? A esposa fala que precisa tomar cuidado com as raposinhas que destroem os vinhedos. E eu creio que a gente pode aplicar isso para a comunicação. Né? Sim. Às vezes uma bobagemzinha ali na comunicação, a falta do perdão. Eu creio que uma coisa importante que eu coloquei no livro foi esse aspecto do perdão. Sim, e a gente precisa entender de perdão, porque não tem casamento que sobreviva sem perdão. O C.S. Lewis fala assim, que o perdão é belo até o dia que você tem que perdoar. Mas é verdade, às vezes eu atendo pessoas que você colocou no aconselhamento, né, marido, esposa, com problemas na vida sexual por mágoa do passado, né? Aí fala, aquele dia, aquele horário, aquele momento, aquela situação, você falou isso, né? Então é importante. Agora, você citando Cantares, eu me lembrei de uma coisa interessante. Cantares traz o aspecto da redenção, quer dizer, de um relacionamento conjugal redimido, né? E é interessante que
toda a aproximação, né, do homem, da mulher, da Sulamita e de Salomão ali, não é só por uma questão física, apesar da questão, né, como você colocou, da amizade e tal, até porque a Sulamita não era o padrão de beleza, né? Aham. Porque ela trabalhava nos campos, tinha pele queimada, morena, e não era, né? Tanto que ela fala assim, né, amado meu, né? Fala sobre a cor da pele dela. Sim, como se ela estivesse justificando, né? Com vergonha. Isso. E aí traz pra gente a questão da sexualidade, do sexo, que é muito mais. Quer dizer, o mundo diz assim, não, é só performance, corpo, beleza, é isso daqui, né? Só que há outros elementos de masculinidade e feminilidade que nós devemos, né, buscar na pessoa com a qual nós convivemos, né, no casamento, obviamente. Né? Quer dizer, a mãe que cuida muito bem do seu filho, isso é desejável. Né? O homem que cuida muito bem do seu lar. Então, isso também são elementos de atração para a sexualidade. Né? É muito interessante isso. Quase todas as mulheres que eu converso acham uma coisa. Às vezes o homem acha assim, né? Eu vou comprar flores para minha mulher, porque aí pronto, né? Aí vai dar certo o negócio. Mas toda mulher acha coisa mais linda o homem lavar a louça. Você sabia disso? Sabia disso? Estou sabendo agora. Várias amigas minhas. Quando ele tá lavando a louça, meu Deus, esse foi o homem que eu casei, fico apaixonada. Você vê como é interessante. São coisas do dia a dia. O que é? É o homem servindo, ajudando a esposa naquele momento, né? E homens que com o coração realmente com Cristo, quando Cristo vive dentro de você, você olha a sua esposa ali servindo na igreja, né, cuidando dos seus filhos, e aí isso deixa você ainda mais apaixonado por ela. É a visão correta da outra pessoa, né? Isso que é apresentado pelo mundo, né? Os filmes, as imagens pornográficas, isso não é real. Isso é vazio. É vazio. É vazio. Né? E sabe uma coisa que eu sempre falo também, Larissa, quando eu faço aconselhamento, quando você se utiliza de uma outra pessoa, mesmo que você não a conheça, para satisfazer um desejo, você está pecando porque você está utilizando a criatura de Deus como objeto. Isso. Né? Isso é muito forte, porque a pergunta às vezes que eu faço é: você teria coragem de estar pessoalmente aqui fazendo isso? Pedir para a pessoa entrar ali e dizer se faça isso aqui? Não. Por quê? Porque você está utilizando a criação de uma forma egoísta. Né? Bom, a gente poderia ficar aqui falando desse tema, muito mais coisa, né? Com certeza. Bom, foi uma bênção ter você aqui, Larissa. Agradeço muito, né? Agradeço também ao Júnior. O Júnior é o esposo da Larissa. A gente tem uma piada interna aqui que o Júnior e eu somos o homem de Provérbios 32. Não tem Provérbios 32, tá? Você vai procurar na Bíblia, o pastor fala, não tem. É uma piada interna sobre essa questão que a gente, né, fala da mulher de Provérbios 31. Então a gente tem que ter. E é uma grande bênção tê-los aqui, né, tê-la aqui no programa, podendo compartilhar mais uma vez sobre esse tema importante, né, de vida constante, quer dizer, isso está presente no dia a dia. Né? Não é, né, o que ela escreve aqui no livro, Mulheres e Sexo, não é uma coisa, sabe que é para mim, é para você, é para ela que escreveu, é para o Júnior, é para quem vive, como ela coloca, no mundo caído, que nós temos experiências, né, no nosso coração, sempre com a necessidade de mudar, de voltar-se à palavra de Deus. Então, é para você solteira, é para você solteiro, rapaz solteiro, pode ler, deve ler o livro. Sim. Por quê? Porque pela graça de Deus nós temos materiais hoje. Eu lembro quando eu fui casar, eu não tinha referência de material bom, mesmo cristão. O que eu tinha, né, o que eu conhecia, era aqueles materiais que envolviam, como eu falei, muito mais a performance do que propriamente, né, talvez com uma boa intencionalidade ali de quem escreveu, né, mas não mostrando que a prática do sexo no casamento é uma revelação também do meu coração. Então hoje você pode ter um material para você poder ler talvez até junto com a sua noiva, né, junto com a sua esposa, para que mas eu não tenho problema nessa área. Bom, não é bem assim, né? Você não sabe, mas você não tem. Sabe, isso chama-se auto-engano. Né? Porque não é só, mais uma vez, a questão da performance, é a questão do próprio coração. Então fica mais uma vez aqui a dica de você comprar esse livro. Mais uma vez, obrigado, Larissa. Deus abençoe a sua vida, amém, o seu ministério, a vida do Júnior, que vocês continuem servindo a Deus aí na vontade dele.
né? E assim, quando permitir, esteja aqui conosco de novo, quando o Senhor permitir, aqui gravando, né? Talvez gravando um Bem Casados, que é o programa para casais aqui também, né? Vai ser uma bênção tê-los, né, como casal também participando aqui do programa. Legal. Deus abençoe a sua vida. Amém, obrigada. E você que tem nos acompanhado sempre, semanalmente, Deus continue abençoando a sua vida. Espero que tenha sido edificante para você. Claro que não dá para esgotar o tema aqui, porque é muita coisa, né? Mas você pode comprar, você pode buscar, né, outros momentos em que a Larissa fala, aí, ela tem o Instagram dela, e também tem vários vídeos aí no YouTube que você pode pesquisar da Larissa falando mais tempo, né, sobre esse assunto e sobre outros também, e que Deus possa encorajar o seu coração para que em qualquer coisa da sua vida, como Paulo nos lembra, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que nós devemos fazer para a glória de Deus. E esse é um assunto que deve ser falado, visto, ensinado, vivido também para a glória de Deus. Deus continue abençoando a sua vida. Até semana que vem, no novo programa, no novo tema que sempre trazemos aqui na IPP TV, no programa Aconselhamento Bíblico. Deus abençoe a sua vida.